Olá, me chamo Constantino Neto e hoje irei falar do bisturi eletrônico. Antes de falar do bisturi eletrônico, é importante falar da eletrocirurgia em si. Em 1891, Jacques Asseni D'Arsonval descobriu que correntes alternadas com frequência acima de 10 kHz passadas pelo corpo humano não causavam contração muscular, mas sim aquecimento da região. Com isso, alguns experimentos se tornaram possíveis. Sem contar que com a criação de transistores em 1970 e dos microcontroladores na década de 90, procedimentos cirúrgicos deram um grande avanço, já que os equipamentos ficaram com um tamanho muito reduzido. O bisturi eletrônico possui dois processos principais, o processo monopolar e o processo bipolar. Como vocês podem ver aqui, o processo monopolar é dividido entre corte, coagulação e blend, e dá para notar essas características no bisturi eletrônico, então, em que aqui está a parte de configuração do corte e do blend, aqui de coagulação e aqui a função bipolar. O corte no bisturi eletrônico consiste na passagem de uma corrente elétrica de alta frequência pelo corpo humano. De todos os processos que serão comentados, esse é o que exige maior potência. O eletrodo de corte deve ter a menor área possível para que a densidade seja máxima, mas falarei a respeito da densidade eletrônica melhor um pouco mais à frente. Como vocês podem ver, cortes bem mais profundos se tornaram possíveis com este equipamento, já que o eletrodo literalmente evapora as células. Na primeira imagem, dá para se ver que o corte foi feito através de um eletrodo de agulha, e na segunda, um eletrodo em formato de argola. A forma da corrente elétrica que caracteriza o corte é uma senoide contínua, onde a tensão varia de 1.300 a 2.300 volts, sem aparição de nenhum pico. O próximo processo é a coagulação, também chamada de cauterização, e é mais aconselhável em regiões mais vascularizadas, já que não chega a provocar o rompimento do tecido, como ocorre no corte, fazendo assim que se crie uma espécie de capa para que não haja hemorragia ou complicações. A coagulação exige uma potência menor que o corte, mas ainda assim é uma potência alta, que pode variar de 70 watts a 180 watts. A onda elétrica nesse processo se comporta como uma senoide intermitente, com picos de tensão podendo variar de 3.500 a 9.000 volts. Também existe esse tipo de coagulação, em que o eletrodo chega a encostar no tecido, o que não ocorre nos processos anteriores, cauterizando a região tocada, mas sem que haja uma incisão. O blend é como a junção de corte e de coagulação, ou seja, um processo misto. No painel, há 3 tipos de blend, cada um com uma intensidade de corte/coagulação diferente. O formato da corrente elétrica também é a junção dos dois processos, com gráficos de corte e coagulação se alternando. Agora vamos falar sobre fatores importantes na passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. Tem-se conhecimento que o corpo humano é sensível a correntes com frequências entre 20 e 100 Hz. Por esse motivo, as frequências utilizadas nesses equipamentos estão na faixa de 400 a 500 kHz, mais ou menos nessa região aqui. Outro fator muito importante é a densidade da corrente. Por mais que isso seja pouco intuitivo, a corrente que passa por todo o corpo é a mesma. Entretanto, a superfície de contato pode alterar os efeitos no tecido, como pode ser visto no gráfico abaixo, em que menor que 10 mA por milímetro quadrado não há alteração perceptível na pele, entre 10 e 20 mA por milímetro quadrado existe um avermelhamento na região de contato, entre 20 e 50 mA por milímetro quadrado a coloração da região de contato fica marrom, e para tempo maior que 10 segundos, há a formação de bolhas, e para mais de 50 mA por milímetro quadrado, há o início da carbonização dos tecidos. Agora falarei um pouco a respeito dos procedimentos de segurança. A energia dispersa no corpo do paciente pode causar-lhe uma série de problemas. Por esse motivo, o circuito deve ser fechado.
E tal fechamento ocorre através do eletrodo de dispersão. O eletrodo deve possuir uma grande área de contato, fazendo com que a densidade elétrica caia bastante, com o objetivo de restringir a área do procedimento. É necessário que haja uma impedância entre o eletrodo e o corpo humano. Se esta for muito alta ou baixa, o sistema estará comprometido. Isso aqui é um eletrodo de dispersão, e aqui é como funciona mais ou menos o circuito do bisturi eletrônico. A corrente sai da fonte, vai até o eletrodo ativo, volta pelo eletrodo de dispersão até a fonte. Agora, a respeito dos riscos do procedimento. É necessário que o cirurgião-chefe possua um bom conhecimento de circuitos, já que qualquer erro pode gerar consequências significantes ao paciente. Para que não haja dispersão de energia que culmine no acidente, alguns eletrodos de dispersão já possuem um dispositivo para medir a impedância entre o tal e o tecido, fazendo com que o circuito pare repentinamente caso o número não seja seguro. Falando agora a respeito dos procedimentos bipolares, que exigem uma potência muito menor que os procedimentos citados anteriormente. A forma bipolar é aconselhável a pacientes que possuam um marca-passo, por exemplo, já que este poderia ser alterado num sistema de maior potência. Visto que é um sistema de baixa potência, não existe a necessidade de um eletrodo de dispersão. Nesses processos, os eletrodos são agrupados em formatos de pinça, e a corrente vai e volta através desse par, conseguindo assim almejar o objetivo do processo e restringindo o circuito a muito próximo do local de operação. Aqui mais ou menos como funciona, ele sai da fonte até um lado do eletrodo, volta para o outro, aqui até a fonte, numa baixa potência. Enfim, é isso e eu espero que vocês tenham gostado.